Esse governo especificamente, ele está enfrentando uma dificuldade muito grande, que é, eles assumiram o governo abraçados na narrativa de que o governo anterior deixou um país em frangalhos e que eles precisavam salvar o Brasil. O grande problema é que os dados econômicos não sustentam essa narrativa. Não. Ô, Ricardo, mas é tudo que assunto que você domina, né? E, Ricardo, agora a gente tá passando por um período que o pessoal tá preocupado. O pessoal que tá aí do outro lado aí, ó, eles estão preocupados com o Brasil em 2025. E já estão perguntando pra mim, Luan, será terrível com a entrada do novo presidente do Banco Central? É André Galípolo, né? Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo, ele tem Gabriel cara de Galípolo. André, por isso que eu falei. Gabriel Galípolo, e o pessoal falou, será que ele vai fazer tudo que o Lula quer? Vai abaixar na marretada? O que vai acontecer? Vai ser igual o período Dilma? Qual que é a sua visão de tudo que tá acontecendo aí? Olha, vamos lá, tá? Vou falar algumas coisas aqui que eventualmente o futuro pode voltar e me cobrar e eu acabar extremamente arrependido, mas eu vou falar de qualquer maneira. É extremamente arriscado apostar que a nossa classe política aprende alguma coisa com os erros do passado. Ainda assim, eu vou apostar que sim, eles aprenderam alguma coisa. Em que sentido? Sim, no período Dilma, a gente teve uma política econômica como um todo, né? Não foi só política monetária, ou seja, Banco Central, mas também política fiscal, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, e a execução orçamentária de todos os ministérios, né? Versus a arrecadação, em que os caras puxaram a corda demais. A grande questão é que isso acabou se traduzindo em uma crise de natureza econômica que eventualmente desagou em uma crise de natureza política, que eventualmente desagou em impeachment. E se você analisar, né, a gente estava aqui antes de começar, né, a gente mencionou a questão lá do Plano Collor. Se você analisar, né, as crises políticas no Brasil que desembocaram em impeachment, elas têm razões fundamentalmente econômicas. Em outras palavras, né, partidos que fazem lambanças muito grandes na economia não se mantêm no poder. Eu quero acreditar que, por mais que em determinados momentos, a meu ver, o partido da situação, em muitos momentos, mostre um comportamento quase irracional, eu quero acreditar que burros eles não são, tá? Partindo desse pressuposto, né, a gente tem mudança agora da presidência do Banco Central. Tem algumas coisas que são importantes levar em conta. Em primeiro lugar, o que está mudando agora é a presidência do Banco Central, não é a composição do Copom inteiro. Sim, é só o Né? presidente, né? Muda o presidente, da mesma maneira que já mudaram alguns diretores que integram o Copom e que no futuro outros mudarão, porque os mandatos eles são intercalados, digamos assim. O que a gente viu em tempos recentes? Se por um lado você tinha lá Gleisi Hoffmann e outros figurões do PT fazendo todo aquele discurso que o Roberto Campos Neto está contra o Brasil, etc, etc, na prática, todos os indicados pelo governo atual que participam do Copom votaram favoravelmente às últimas decisões de juros. As últimas decisões do Copom foram unânimes. A última decisão do Copom, que levou juros, ela foi aprovada inclusive pelo senhor Gabriel Galípolo. Então, de um lado, você tem o mundo da política, em que tem toda aquela retórica de palanque, digamos Sim. assim, né? Que é uma coisa que o PT sempre soube fazer muito bem e que fazia maravilhosamente bem, especialmente numa época em que não existia internet e redes sociais, que você podia ir lá no sindicato de não sei o que e falar A, aí você ia na Federação das Indústrias de não sei o que e falava B, né? E Conforme você o. agradava cada uma das plateias e pela questão da maneira como a comunicação fluía, você não tinha como identificar as contradições de discurso. Isso hoje é muito mais complicado, não é por acaso que Dona Gleice quer Verdade. regular as redes sociais. Mas o ponto que eu quero bater é, para além da retórica de palanque, todos os integrantes do Copom que foram indicados pelo governo atual assentiram, concordaram com as últimas decisões do Copom. E isso demonstra algum nível de racionalidade. E por que existe algum nível de racionalidade ali? Porque observa o seguinte, o Copom, ele tem discricionariedade para determinar a taxa de juros de curto prazo da economia, que é a Selic, tá?
mas ele não tem discricionalidade para determinar as taxas de juros futuras, principalmente as taxas de longo prazo. O Copom não tem capacidade de determinar qual é a taxa que um título público brasileiro de 2035, de 2045 paga. Porém, contudo, entretanto, o comportamento da política monetária, ele é importante também para a determinação das taxas de longo prazo. Isso esbarra em quê? Isso esbarra em um problema de financiamento da dívida pública brasileira. Se, da mesma maneira que existe um certo grau de irresponsabilidade na nossa política fiscal, ou seja, nos gastos do governo versus arrecadação, a gente tem hoje um governo que está colhendo arrecadação recorde. Ao longo desse ano, diversos meses, a gente teve as maiores arrecadações da série histórica. Em nenhum outro momento da história brasileira, em determinados meses do ano, se arrecadou tanto quanto nesse ano. Absurdo, E né? mesmo assim, os resultados das contas públicas estão absolutamente horríveis. O que significa que existe uma gastança desenfreada do lado fiscal. Se além disso você tem uma política monetária que não é crível, né, uma política monetária que descamba para a bandalheira, o custo da dívida pública dispara e o governo, né, a União não consegue se refinanciar. E, consequentemente, você coloca o país em uma trajetória que a longo prazo ele quebra, né? Isso, obviamente, cria uma situação econômica que deságua em uma situação política insustentável. O que eu quero dizer com isso? O cálculo político de qualquer partido que esteja no poder, né, e que haja de uma forma minimamente racional, ele precisa levar em conta, né, benesses, né, capital político que você conquista a curto prazo com a sustentabilidade da sua posição a longo prazo. Senão, você a cada 4 anos você quebra o brinquedo e você entrega para a oposição. Entende? E eu acho que, principalmente depois do episódio de Dilma e tudo mais, eu quero acreditar que existe dentro do PT racionalidade suficiente para entender que, se eles abusarem do brinquedo, o brinquedo quebra. E se o brinquedo quebrar, eles saem do poder. E hoje você tá mais confiante que vai dar certo? Ou você tá meio incerto, assim, Ricardo, na sua visão? Eu acho que a gente tem pela frente, 2025, 2026, um pouco de mais do mesmo, tá? Vai ser o que já tá, já. Eu acho que a gente vai continuar sendo, né, que na verdade é a minha visão de longo prazo de Brasil. Eu acho que a gente vai continuar sendo esse país problemático que ora tem alguns momentos de melhora e que todo mundo acredita que agora vai, e o Brasil é o país do futuro e decola o Cristo Redentor. Isso é sucedido por um período de marasmo, por um período de instabilidade econômica, por um período de intranquilidade do ponto de vista político, mas você nunca chega a nenhum dos extremos. Eu acho que o Brasil enverga, mas não quebra. Esse governo especificamente, ele está enfrentando uma dificuldade muito grande, que é, eles assumiram o governo abraçados na narrativa de que o governo anterior deixou um país em frangalhos e que eles precisavam salvar o Brasil. O grande problema é que os dados econômicos não sustentam essa narrativa. Não. Né? Quando você olha para os indicadores de atividade econômica, né, na última troca de governo, crescimento do PIB, taxa de desemprego, inflação, do tipo, estava tudo ok. O que eles fizeram? Eles ainda assim entraram em um modo de vamos salvar o Brasil, né? Isso se traduziu em piora das contas públicas e aceleração da inflação. O desemprego hoje está em um nível extremamente baixo. Ele está muito próximo do que os economistas chamam de desemprego friccional. O que é o desemprego friccional? Por que a taxa de desemprego nunca vai a zero? Porque o tempo todo, todos os dias, existem pessoas que estão entrando e saindo dos empregos, inclusive em muitos casos voluntariamente. Né? Você está trocando de emprego, né? Ou você saiu do seu emprego porque você vai mudar de cidade, né? Ou porque alguma circunstância da sua vida mudou. A taxa de desemprego nunca é zero. Os níveis de desemprego que a gente tem hoje no Brasil, eles são muito próximos ou desse desemprego friccional ou associados a vagas de trabalho que não conseguem ser preenchidas por questão ou da mão de obra qualificada não existir, ou a mão de obra qualificada não estar geograficamente disponível,
né? Eu Sim. preciso de um torneiro mecânico em Indaiatuba e esse cara, ele tá desempregado em Santos e ele não se muda e, consequentemente, eu fico com a vaga aberta e ele fica desempregado. É, ou realmente a questão que eu estava falando antes, né, do desemprego friccional. Do outro lado, a gente tem a inflação acelerando. A gente não tem hoje condições estruturais no país para o PIB crescer de forma sustentada muito mais do que ele está crescendo hoje, sem que isso gere inflação ou sem que isso gere um grande déficit nas contas públicas por conta do caráter artificial desse Sim. PIB associado ao gasto do governo. Considerando tudo isso, o que me parece estar encomendado para o ano de 2025? E quando a gente conversa aqui, ao longo dessa semana, né, de um lado lá, Ministério da Fazenda, Planejamento, etc e tal, e do outro, Presidência da República, estão vivendo uma valsa, né, como, né, o Haddad agora, dias atrás, falou, o ajuste de gastos, ele meio que está pronto, digamos assim, mas a decisão é do Lula. Como quem diz. No momento que o capo virar e disser, a gente vai fazer um ajuste de contas públicas, a gente provavelmente vai ter um enxugamento de gasto público, né? Enxugando o gasto público, a gente vai ter uma menor pressão artificial para crescimento do PIB no ano de 2025. Por outro lado, a gente deve ter um menor impacto disso em inflação, né? Ou seja, menos dinheiro circulando em excesso contribui para uma redução dos índices de inflação. O que isso nos encomenda? Muito provavelmente a gente esteja caminhando para um ano de 2025 de um crescimento de PIB menor do que a gente viu em 2024, mas também com uma inflação mais comportada que talvez permita que ao longo do próximo ano a gente já volte a poder falar, por exemplo, em redução de taxa de juros, né? Ou seja, a economia voltando para um ritmo um pouco normal. Mas por que o Brasil cresce tão pouco, etc e tal? Se você tem se você tem a mão de obra majoritariamente empregada, ainda assim você não consegue crescer mais do que isso, você passa um problema de produtividade de mão de obra. Se você tem um problema de produtividade de mão de obra, você resolve isso a longo prazo, principalmente com educação, com investimento em tecnologia para aumento de produtividade nas fábricas, etc. Não é uma coisa que você resolve a curto prazo. Sim, é verdade. Então, meio que a gente está preso em um crescimento aí de, sei lá, 2 e alguma coisa, estourando 3%. Se a gente tenta ir muito além disso, a inflação decola, E também não entende? tem muito incentivo do Estado, né? O Estado, se você for pegar um pequeno empresário, paga muito imposto, né? Então o cara não consegue muito crescer ali, principalmente no estágio inicial, né, Eu Ricardo? sinceramente sou um forte defensor, né? Tem uma frase nesse sentido que acho que é do Barão de Mauá, Hum. que o melhor programa econômico que existe é basicamente o Estado não incomodar. É o Estado não atrapalhar, não obstaculizar quem produz, quem investe, etc, etc. Eu acho que a gente vive muito isso, né? O É. Estado brasileiro, ele é pesado demais, ele é interventor demais, ele assume um papel, ele tenta assumir um papel de dirigente da economia que ele simplesmente não consegue fazer. E ele não consegue fazer por ser o Estado brasileiro, porque nenhum Estado consegue fazer isso de maneira inteligente, de maneira eficiente. E, consequentemente, sim, né, as pessoas que empreendem têm uma bola de ferro presa em cada pé no país.